Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa viagem fascinante pela história de uma cidade encantadora no interior de São Paulo, Tanabi. Vocês já se perguntaram como surgiu essa cidade, de onde veio seu nome e quem foram os corajosos pioneiros que a construíram? Então, preparem a pipoca, sentem-se confortavelmente e venham descobrir comigo os segredos e as memórias que formaram Tanabi. Nossa história começa no final do século XIX, numa época de grande expansão para o oeste paulista. A região onde hoje fica Tanabi era uma vastidão de mata fechada, habitada por povos indígenas, como os Keiga. A terra era fértil e prometia um futuro próspero, o que começou a atrair os primeiros desbravadores. Eram homens e mulheres corajosos, que deixaram tudo para trás em busca de um sonho. Um nome se destaca nesse início: Joaquim de Toledo. Por volta de 1882, ele chegou à região e estabelece o SEI, próximo ao córrego que mais tarde seria conhecido como Jataí. Joaquim não estava sozinho. Outras famílias, como os Vilela, os Gouveia e os Marques, também chegaram, trazendo consigo a esperança e a força de trabalho para transformar a floresta em lar. Eles começaram a derrubar a mata, abrir clareiras e plantar as primeiras lavouras, principalmente de milho e feijão, para o próprio sustento. A vida era dura, cheia de desafios. Eles enfrentavam animais selvagens, doenças e o isolamento, mas a comunidade era unida, e a fé era um pilar fundamental. E foi a fé que deu origem ao primeiro nome do povoado. Em 1905, Fabiano de Gouveia doou um terreno para a construção de uma capela em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. Ao redor dessa pequena capela, as primeiras casas de pau a pique começaram a surgir, formando um pequeno vilarejo que foi batizado de Jataí, em referência ao córrego e à grande quantidade de palmeiras de Jataí que existiam na área. O arraial de Jataí estava nascendo. Com o tempo, o povoado de Jataí começou a crescer. Mais famílias chegavam, atraídas pelas terras férteis. O comércio começou a se desenvolver com pequenas vendas e armazéns. A agricultura se diversificou e o café começou a se destacar como a principal fonte de riqueza da região, impulsionando a economia local. O ouro verde, como era chamado, trouxe prosperidade e acelerou o desenvolvimento do vilarejo. Em 27 de dezembro de 1910, Jataí foi elevado à categoria de Distrito de Paz, pertencendo ao município de Monte Aprazível. Essa foi uma conquista importante, um reconhecimento oficial da sua existência e crescimento. O progresso era visível. Ruas foram sendo abertas, novas construções surgiam e a comunidade se organizava cada vez mais. Mas o nome Jataí não duraria para sempre. Havia outra localidade em Goiás com o mesmo nome, o que causava muita confusão, principalmente com a correspondência. Imaginem só, cartas e encomendas se perdendo no caminho. Era preciso encontrar um novo nome, um que fosse único e que representasse a identidade do lugar. E aqui entra uma das partes mais bonitas da nossa história. A sugestão do novo nome veio do engenheiro Lages, que na época trabalhava na construção da estrada de ferro Araraquara. Ele era um estudioso da língua tupi-guarani e propôs o nome Tanabi. Em tupi, Tanabi significa Rio das Borboletas ou Rio de Borboletas. Uma janco do Tanã, que significa borboleta, e Y, que significa rio ou água. O nome poético foi prontamente aceito pela comunidade. Era uma homenagem à beleza natural da região, cheia de rios e riachos, onde as borboletas dançavam ao sol. Assim, em 19 de dezembro de 1919, o distrito de Jataí passou a se chamar oficialmente Tanabi. O novo nome marcou uma nova fase de desenvolvimento. A cidade continuava a crescer, impulsionada pelo café e pela chegada de novos moradores, incluindo muitos imigrantes italianos, espanhóis e portugueses, que trouxeram sua cultura, seus costumes e sua força de trabalho, enriquecendo ainda mais a comunidade. O sonho da autonomia política começou a se fortalecer. A população de Tanabi sentia que já tinha estrutura e importância suficientes para se tornar um município independente. A luta pela emancipação foi liderada por figuras importantes da época, como o coronel Militão de Almeida Vilela. Após muita articulação política, a grande vitória chegou. No dia 4 de julho de 1925, através da Lei Estadual nº 2063, Tanabi foi finalmente elevada à categoria de município. Foi um dia de festa e celebração. A cidade agora podia caminhar com as próprias pernas, eleger seus próprios prefeitos e vereadores e
e tomar suas próprias decisões. O primeiro prefeito nomeado foi o farmacêutico Adolfo de Oliveira. As décadas seguintes foram de contínuo progresso. A estrada de ferro Araraquara que chegou à região foi um marco fundamental. Os trilhos trouxeram não apenas um meio de transporte mais rápido e eficiente para escoar a produção de café, mas também conectaram Tanabi ao resto do Brasil, trazendo mais pessoas, mercadorias e ideias. A estação ferroviária se tornou o coração da cidade, um ponto de encontro e de partida, de chegadas e despedidas. A educação também sempre foi uma prioridade. As primeiras escolas foram criadas para alfabetizar os filhos dos pioneiros. Com o tempo, a rede de ensino se expandiu e se fortaleceu, formando gerações de tanabienses. A saúde também evoluiu, com a criação do primeiro hospital, a Santa Casa de Misericórdia, um símbolo do cuidado e da solidariedade da comunidade. Culturalmente, Tanabi sempre foi muito rica. As festas religiosas, como a da padroeira Nossa Senhora da Conceição às Quermes, os bailes e o carnaval, sempre movimentaram a vida social da cidade. O futebol também se tornou uma grande paixão, com times locais que mobilizavam torcidas apaixonadas nos campos de várzea. A economia da cidade, que nasceu com o café, foi se transformando ao longo do tempo. Com a crise do café em 1929 e as mudanças na agricultura, outras culturas ganharam espaço, como o algodão, o amendoim e, mais tarde, a cana-de-açúcar e a laranja. A pecuária também se fortaleceu. Nas últimas décadas, Tanabi se destacou como um importante polo moveleiro, ganhando o apelido de capital do bebê, pela sua produção especializada em móveis infantis. Essa indústria gerou empregos, atraiu investimentos e levou o nome de Tanabi para todo o país. Hoje, ao olharmos para Tanabi, vemos uma cidade moderna e acolhedora, que soube preservar suas raízes e sua história. Ao mesmo tempo em que olha para o futuro com otimismo, a herança dos pioneiros está presente na força de trabalho do seu povo, na união da comunidade e no orgulho de ser tanabiense. A cidade que nasceu como um pequeno arraial chamado Jataí e floresceu como Tanabi. O Rio das Borboletas continua a escrever sua história a cada dia. É uma história de coragem, de trabalho, de fé e de superação. Uma história construída por muitas mãos e muitos sonhos. E assim terminamos nossa viagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a incrível história de Tanabi. Cada cidade brasileira tem uma jornada única e fascinante, e é um prazer poder compartilhar essas histórias com vocês. Se você é de Tanabi, ou tem alguma história interessante sobre a cidade, deixe aqui nos comentários. Vamos adorar ler e trocar essas memórias. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nossas próximas viagens históricas. Muito obrigado pela companhia, Deus abençoe sempre e até a próxima.